Boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma dissertação sobre a encarnação de uma vida e o plantio que essa pessoa tem que fazer para poder chegar ao ponto de colheita. Porque eu percebo que a gente vem vindo de uma geração, de uma parte da nossa história, da vivência da humanidade no planeta, que nós estamos só querendo colher e prosperidade para ontem, e só colher, sem plantar. Então, eu gostaria que você explicasse para nós com mais detalhes sobre o que é esse plantar para poder chegar na colheita. Obrigado. Vamos lá. Primeiro nós temos a lei de Deus é a lei de amor sempre. Ela é incomensurável, misericordiosa. E eu sempre brinco aqui que nós pagamos em suaves prestações igual a Casa Bahia. É bem suave, é bem tranquilo, porque conhecer nossa realidade, primeiro o seguinte, a questão da reencarnação, nós devemos compreender que além da justiça de Deus, existe o processo na reencarnação, que é o processo do próprio despertar de consciência. Né? Então a matéria, estar encarnado propicia isso. E uma outra coisa, quando você encarna, a matéria densa, ela é uma prisão ao espírito. Né? Então, os passos que nós vamos dando para ressignificar, compreender o uso do nosso livre-arbítrio, o desenvolvimento da nossa individualidade, do despertar da nossa consciência, isso aí é vagaroso, é educativo, é misericordioso. Né? E aí a humanidade, individualmente e coletivamente, ela vai dando os passos conforme suporta, conforme conhece, entende de si próprio. Então, a situação ela não é um holocausto. O que nós precisamos, e o convite que Jesus nos faz, é compreendermos a nossa natureza, as nossas dificuldades, procurar nos melhorarmos sem violentar a nossa consciência, compreendendo, como diz a irmã Teresa de Jesus, que os erros se fazem necessários, os escândalos ainda se fazem necessários, porque há o aprendizado, né? E o processo de mudança, ele não é por um estado de violência. Ele é um despertar de consciência. Então, o que nós devemos fazer é fazer uma análise da humanidade num todo. Como nós éramos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e o que nós somos hoje, tendo, claro, muito ainda a melhorar. Então, para isso, é um processo individual, que cada indivíduo que aqui está, que aqui se encontra, precisa fazer essa análise de consciência, respeitando o seu tempo, respeitando suas limitações e modificando aquilo que pode ser modificado sem perder a alegria de viver, que isso que é o objetivo da Boa Nova. É não perder a alegria de viver. Porque se você for muito duro e implacável com você, você vai perder uma das coisas mais importantes e significativas, que é o bem viver. A gente não pode desistir de nós, é um ensaio, ora a gente se vê em alguns aspectos no qual nós vamos modificando, ora retraímos, ora enxergamos e nos aproximamos das nossas velhas tendências, mas o importante é não desistir, o importante é não perder a alegria de viver, o conhecimento de si próprio, e caminhando conforme pode ser caminhado, porque a vida tem que ter prazer em vivê-la. Se ela não tiver prazer em vivê-la, não tem um objetivo, porque o objetivo dela é você ter prazer em viver. E para você ter prazer em viver, é necessário que você se aceite. É um grande passo quando você se aceita. Olha, eu tenho isso para melhorar, eu tenho isso para resolver, e vou buscar todas as ferramentas, mas que de uma forma prazerosa, que eu vá mudando e vá fazendo a minha reforma, a minha transformação sem martírio, sem se autodestruir, sem ter um aspecto punitivo, que é o que nos ensina a doutrina.
Nós não podemos entrar num aspecto punitivo e numa autocobrança ao ponto de acharmos que nós vamos chegar numa iluminação, um despertar de consciência como o Chico. A natureza ela não dá saltos. Então nós vamos ter um fardo que é suportável carregarmos diante dessa existência. E é isso que é importante. Viva-se bem agora. Compete ao homem viver e morrer uma única vez, e está certo. Não, isso não anula o processo da reencarnação. Ao contrário, você nessa existência, nessa personalidade, nessa roupagem física, ela é única. Você não vai voltar novamente só de repente com essa mesma roupagem. Então, nós temos que viver bem agora. E cada dia basta o seu mal. Nós precisamos vencer o hoje. Nem o passado, nem o futuro, é o agora, o que dá para eu fazer agora. E isso é um processo educativo, sem pressa, entendendo que a lei de Deus é amor, ela não é punitiva, entendendo que Deus vê muito mais a intenção do que a ação, ele vê muito mais as intenções verdadeiras do nosso coração do que a ação. Por quê? Porque a matéria muitas vezes se sobressai a nossa capacidade de realizar certos atributos altruístas. Existe um processo mental, emocional, físico. Agora, isso não é uma justificativa. Cada um vai dar o passo conforme pode ser dado. Isso é o mais importante, né? E aí, o que acontece? A reencarnação traz inúmeros atributos, como a justiça, a benevolência, o ressignificar, a oportunidade do autodescobrimento dos nossos talentos intelectuais, emocionais, né? As habilidades, sejam elas físicas, mentais ou emocionais, ela nos propicia você se autodescobrir pouco a pouco. E é interessante. O que Jesus nos pede agora é o que é em conformidade daquilo que nós podemos oferecer. Nem mais, nem menos. E aí, se nós fizermos isso com toda a simplicidade, com toda a humildade, com toda a boa vontade, aonde eu estou inserido, na minha família, na sociedade, na cidade onde eu moro, com as pessoas que eu convivo, buscando as oportunidades de servir e ser útil da melhor maneira possível, dentro das minhas habilidades, é o que Jesus está nos pedindo, é o que Deus está nos pedindo. Diferente de Jesus, com atributos de um espírito que já chegou a um nível de perfeição, de entendimento e vivência das leis. Muito a oferecer, muitíssimo a oferecer, tanto que 3 anos foram suficientes para que ele mudasse o percurso da humanidade. 3 anos. Agora, você imagine a força do amor, o quanto ela é poderosa. Então, se isso começar com você passar a se amar, você passar a direcionar melhor a sua vida, é claro que você vai ressignificando, você vai mudando. Aquilo que é uma expiação se torna uma prova. O fardo fica mais leve. Agora, uma expiação com murmúrio, com lamentação, com omissão, com ostracismo, é óbvio que ela vai ser pesado. Agora, buscando algo mais suave, mais de acordo com a lei de Deus, que é misericórdia, você se amando e buscando fazer o melhor, é óbvio que isso aí vai ser muito mais leve. Então nós não podemos pegar o peso se dá conforme os nossos pensamentos e sentimentos. Tudo isso se torna bem mais leve, bem mais tranquilo, quando nós buscamos um caminho reto de amor, de perdão, de autoconhecimento, ressignificando pouco a pouco aquilo que eu preciso mudar nessa existência. Próxima existência, ela vai depender do que eu vou fazer agora, do que eu quero para agora. Como eu vou escrever no livro da vida a minha história, a minha trajetória. E quanto mais autonomia tiver o espírito, quanto mais independência, maior a liberdade dele de escolha, de entendimento.
né, maior a libertação dele desse jugo pesado. E aí a lamentação, a reclamação, a ingratidão, a lemúria, a penúria, tudo isso somatiza demais na nossa mente, nas nossas emoções, e fica difícil. As pessoas não conseguem ver um objetivo e um sentido em sua existência. Tanto que o nível, e quando eu coloco o nível de depressão e suicídio, nos mostra que pessoas socialmente capacitadas no sentido de atribuições financeiras, né, buscando o percurso do suicídio. Então você analisa que a questão da depressão e suicídio, ela não está ligada a uma classe social, ela está ligada ao ser humano que não consegue digerir, se amar, entender suas próprias emoções, digerir as suas próprias emoções, entender o seu próprio processo emocional. E aí o índice de suicídio, ele vai sendo cada vez mais alarmante. E com pessoas que, se você parar para analisar, numa ótica materialista, vocês vão dizer, mas uma pessoa que tem de tudo, tudo, mas não tem o que é o mais importante, que é a sanidade mental, o equilíbrio, o sentido da vida, né, de você ser um bem-aventurado. Bem-aventurado, um indivíduo feliz, é um indivíduo que entende o sentido da sua própria existência, aonde ele está inserido. Nunca. Aquele que se ama, aquele que procura ser paciencioso consigo próprio, que procura cuidar das suas emoções, que procura se espiritualizar, que procura servir, que procura gentileza, que procura compaixão, o auto-perdão, o perdão para com as pessoas, esse encontrou o remédio, além de encontrar o significado para a própria existência, ele encontrou o remédio para as aflições externas do mundo. Quando Jesus diz que ele venceu o mundo, ele quer dizer que a maneira como ele se portou perante as aflições é o remédio. Porque o amor nos dá muita flexibilidade. O auto-amor nos dá essa flexibilidade. E quando as pessoas não têm auto-amor, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter uma belíssima posição social, uma boa profissão, que isso não faz sentido para você. Não faz sentido. E isso nos mostra com os índices de suicídio entre as pessoas. Muito mais em classe alta, média alta, do que em classe baixa. Não é. A vida simples. Olha só, não é questão de aí a questão não é financeira. Independente, a gente não pode perder a simplicidade do coração. A questão não é dinheiro. Eu não quero dizer aqui que a questão é dinheiro. A questão é a vida simples. A vida simples. Você tem que ser humano para com você, humano para com os outros. A simplicidade, a raiz disso daí está na simplicidade. Você pode ter um cargo, você pode ter uma profissão, não importa, né? Extremamente reconhecida, mas é a simplicidade. Não se deixe contaminar pelo mundo, que você não perca a sua alma perante os aplausos do mundo. Não perca a simplicidade. A simplicidade é o objetivo da nossa existência. E aí, independente do seu cargo, de quanto você ganha, onde você está inserido, você não tem que vender tudo e dar aos pobres. Aonde você está inserido, que você possa aprender a servir, que você tenha simplicidade, que você olhe nos olhos das pessoas, trate bem as pessoas. Ouça a história das pessoas, ouça as dores das pessoas. Aonde nós estamos inseridos, nós podemos ser bons instrumentos. É na nossa profissão, na nossa família, no dia a dia. É isso que nós devemos fazer. Entendeu? É nesse sentido, é a simplicidade. Porque tem pobre orgulhoso. Tem muito pobre orgulhoso que não aceita a questão, muitas vezes, da privação da matéria.
ela sempre tem a sua utilidade. E como você vai gerenciar isso, do seu cargo, da sua posição social, e não esquecendo que dentro do processo da reencarnação, onde nós estamos falando, troca seus papéis. Hoje você experimenta aquela posição social, você experimenta aquela cultura, aquele ambiente, amanhã você pode ir para um ambiente muito hostil, para aprimorar certas habilidades emocionais, resignação, resiliência, empatia. Quer dizer, o aprendizado da reencarnação, ela mata toda a crença materialista, ela mata qualquer ideologia política, qualquer eugenia de raça, porque os papéis se trocam. Os papéis se trocam. E nós somos espíritos imortais passando aí pelo tempo, nos revestindo de uma roupagem física, ora masculina, ora feminina, né? Com aquela posição, naquele ambiente, naquela cultura. Então, o Espiritismo, a doutrina, o Espiritismo com Jesus, com Sócrates, ela vem nos ensinar a nos despojarmos, a nos desapegarmos dos títulos da matéria. Nós só estamos de passagem. Nada nos pertence, o que está aqui nada nos pertence, a não ser as nossas memórias. Ponto. Então que você use muito bem da sua posição para que você grave em você boas memórias, boas recordações, porque é o que vai ficar. Nada mais do que isso. E a doutrina nos educa, nos leva a esse processo de transformação, de desapego. Né? Não de não nos levarmos tão a sério. Porque nós só estamos de passagem. Mas precisamos cumprir certos papéis. E nós vamos responder por esses papéis. E pelos talentos e pelas habilidades que nós colocamos, ajudamos aos outros, ou como um processo de omissão. Ou se fomos omissos diante do papel que eu devia ter cumprido e não cumpri. Cada um responde ao tribunal da própria consciência. Não nos esquecendo que a lei de Deus é amor. Não nos esquecendo nunca. Tirem esse fardo pesado, que pagar dívida. Eu brinquei, mas essa questão de pagar dívida, não tem pagamento de dívida, tem crescimento espiritual, tem oportunidades, tem escolhas, tem aprendizado, tem um planejamento incomensurável, tem um amor profundo por nós, para que a gente seja feliz. Ótimo, melhor ainda. Sim, adquirir experiências. Perfeito. Perfeito. Agora, a vida, quanto mais... Uma coisa que vocês precisam entender, essa questão de peso que vocês colocam, isso está muito imbuído numa questão local. Ah, e é pesado, é isso, encarnar é pesado. Olha só, quanto mais evolução, quanto mais entendimento e vivência, mais é estreita a porta. E aí o que a gente deve compreender é que o peso não é o que não é do lado de fora, é o que a gente produz mentalmente. É o que é produzido mentalmente e emocionalmente. Porque você pode estar numa zona de conflito, de guerra, de desamor, de embates, e mentalmente e emocionalmente você não absorve aquilo. É isso que Jesus nos ensina, não absorva o que é dos outros. Você vai estar inserido no meio de tudo isso, mas compreenda qual é o seu papel. Compreenda o que é do outro e o que é seu. Eu não estou dizendo que você não tenha que conviver e que você tenha que ser omisso. Você pode estar envolvido, mas entenda que esse envolvimento não é o ponto que venha te destruir. Absorver toda a sua energia. O convite de Jesus, quando ele convida ao amor, ele quer dizer o seguinte: se você se amar de uma forma muito abundante, no sentido de se respeitar, de ser grato, de cuidar da sua casa mental, aonde você estiver inserido, o amor vai te contagiar. O amor sempre vai te contagiar. Pega aí os grandes missionários, aonde eles estavam envolvidos? Aonde que eles estavam inseridos?
em grandes dificuldades. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, o próprio Divaldo, o próprio Chico. Por onde que essas criaturas caminhavam? Nas periferias, como Jesus fazia. E todos eles, perante a esse amor, perante a essa força, testemunharam de uma forma extremamente corajosa. E o que eu quero dizer, a questão não é local, ela é íntima. A armadura que a gente tem que ter, meus amigos, para combater o bom combate, para suportar as intempéries da vida, as aflições, é se amar. E viver nesse planeta azul. E que a gente não saia daqui. Que nós possamos lutar pela nossa presença para ficarmos aqui. E Jesus dá o remédio. Ame-se, porque você se amando, mesmo vivendo nas dificuldades, você vai absorver amor, você vai se nutrir de amor, você não vai deixar que seu jardim seque. Mesmo num deserto escaldante, tem ali o seu pequeno oásis. Isso tudo é íntimo, são metáforas, mas é íntimo que nós precisamos entender que é íntimo. Crie nas suas mentes e seus corações. Não é? Então a gente fica nessa questão de localidade, é muito pesado, tem que encarnar, é muito difícil. Quer dizer, se é difícil aqui, vai ser difícil em qualquer circunstância. Se não tiver uma virada de chave íntima, em qualquer circunstância, você pode estar no paraíso. Você pode estar numa esfera vibracional extremamente leve, como acontece gente poliqueixosa. Poliqueixoso, que nada está bom. Se está ali, porque está ruim. Se está assado, é porque está ruim. Nada está bom. Mas por quê? Porque é íntimo. A pessoa ainda não deu insight que é íntimo isso. É ela que tem que mudar. Porque onde ela estiver inserida, se ela tiver amor, ela vai fazer amigos. Ela vai ajudar as pessoas. Ela vai criar um porto seguro para ela, para os outros. E ela vai criando laços e laços e laços. E esses laços é o que nos fortalecem. Essas amizades é o que nos fortalece para a gente aguentar as atribulações e as aflições da vida terrena. E o amor vai gerando isso. E o amor vai abrindo portas. E o amor vai construindo relações. E o amor vai construindo emoções verdadeiras, altruístas, positivas. Aonde uma pessoa só vê problema, o outro vê oportunidade. É igual empreender, não é? Quem empreende, para aquele indivíduo, aquilo é um problema. Para quem empreende, aquilo é uma oportunidade. E a gente tem que empreender na questão espiritual. Problema é uma porta para empreender espiritualmente. Ter problema na vida é realmente você empreender espiritualmente. As dificuldades, elas servem para isso. Os problemas, os obstáculos, de todas as ordens, seja na bagagem da vida profissional, na maternidade, dentro da família, no dia a dia, se não tem problema, não tem evolução, não tem descoberta, não tem ciência, não tem pesquisa, não tem trabalho. Porque o que motiva o homem é realmente os obstáculos da vida. O indivíduo quer ser melhor, ele quer dar aula melhor, ele quer ser uma advogada melhor, um médico melhor, um professor melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Porque senão não tem evolução. E os desafios que vocês passam aqui não são diferentes do que nós passamos no mundo espiritual. Existem os obstáculos, existem os desafios. Não são de ordem material, são de ordem emocional, mas que nos convida a amar, que nos convida a renunciar, que nos convida muitas vezes a nos rendermos, porque a gente não tem a solução do problema, então nós temos que aprender a orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire, porque o tempo é carpinteiro dele. O tempo modifica, e eu não posso com o tempo. Eu tenho que entender que cada um tem o seu aspecto de tempo, de aprendizado. E isso eu aprendi orando. Claro que da minha maneira, do meu coração, do meu sentimento, do meu pensamento, e coisas que eu não consigo mudar, eu aprendi a confiar. Porque realmente há razão nessa hora, no sentido
de soluções, ela não funciona. A sabedoria funciona. Mas você só é sábio quando você entende todo esse processo dentro de você. A construção e o entendimento da lei divina, ela começa conosco. Nós precisamos sentir a lei de Deus. Nós precisamos viver a lei de Deus. Sim. Sabedoria é uma maturidade espiritual, de entendimento da lei divina, de compreensão das emoções, de que nada está perdido, da confiança na vida futura, de que nós somos espíritos imortais, estamos fadados a amar, estamos fadados a chegarmos a um aspecto de purificação no qual nós vamos ter uma sintonia direta com Deus. Como Jesus assim tem com o Pai. Não vai ser diferente para conosco. Mas comecem com vocês. Semeiem em vocês. Plante isso em vocês. Esqueçam os outros. Não queira mudar os outros. Mude você. Veja o que você pode fazer. Aceite os outros como eles são. E mude você. Mude você. Porque o tempo que você gasta, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, é o mesmo que você pode fazer a mudança. Dizer, quer dizer, eu tenho que amar ele do jeito que é, porque parece que eu só vou amar a pessoa se ela mudar. E isso não é o amor genuíno. O amor genuíno não está preso a essa condição. Agora, começa com você. Mude você, semeie em você, faça você. Se o outro não está fazendo, faça você. Faça a sua parte. Ah, mas o outro, não, faça você. Faça você. O amor tem uma força extremamente poderosa. Você vai se nutrir daquilo, aquilo vai te fazer bem. E quanto menos você pensa, aquilo envolve a outra pessoa, resolve, a gente sente que a espiritualidade sempre esteve ao nosso lado, nada está perdido. O que parece algo que se perdeu, na verdade, é só uma experiência, como o filho pródigo, que a gente deve orar, que a gente tenha paciência de amar, de aceitar como o outro é, e assim por diante. É a receita que o Chico deu para a mãe com o filho que tinha problema com a adicção, com a droga. Chega a mãe lá para o Chico e diz, Chico, eu já fiz de tudo para o meu filho. Já internei ele várias vezes, já fiz tudo que você possa imaginar, tudo, eu não sei mais o que fazer. Aí o Chico disse assim para ela, então ame-o. E ela ficou sem entender. Mas como assim amar, Chico? Ué, você não disse que fez tudo? Então aceite ele como ele é. Se é a condição dele, aceite ele como ele é, porque isso é o amor. Isso é o amor. E aí, quando a mãe passa a amar aquele filho como ele é a porta de cura dele. E quanto a mãe, ela relutar por não aceitar a doença química, a adicção, o transtorno, a obsessão, ela não aceita aquilo, ela não tem a cura. Porque ela não tem o amor. Mas quando ela for tocada em seu coração, tanto a mãe como o pai forem tocados em seu coração, de ver aquela criatura e aceitar como aquela criatura é, e você amar aquela pessoa passa a se aceitar. E quando ela se aceita, ela entende a doença dela. Isso não é só com a adicção da química, isso é em tudo na vida. Jesus não fez isso com Maria de Magdala? Ele condenou ela. Em algum momento ele condena ela. Ele simplesmente só a ama. Não tem uma repreensão dele nem pelo olhar. Não tem um julgamento dele nem pelo olhar. Então, quem está doente é o outro, não sou eu. Então eu tenho que orar por aquele outro. Aí volto na história do amor próprio. Busca o equilíbrio. Se ame, para você ter doses gigantescas de amor, além próprio, para você amar o outro como ele é. Porque quando você abrir mão disso, porque nós somos cheios de preconceito, de padrões sociais, de não aceitação do outro, nós queremos esconder o problema, queremos mascarar, não queremos ver que existe uma situação ali.
não tem uma autoaceitação, né? Só tem repreensão, só tem palavras de baixo calão, pesadas, gritaria, porque falta amor, as pessoas não se amam e elas precisam ser ouvidas, por isso que elas gritam. Porque elas não se amam e não são amadas, não são aceitas. Mas isso começa com a gente. Eu fiz isso com meu filho com o processo do suicídio dele. A cura dele foi a minha quando eu saí. Entendi que a minha preocupação, ela tinha uma estrutura de preconceito, de vergonha, de timidez, de autocobrança. Quando eu aceitei, revi, entendi o processo, foi mais leve. E a gente faz isso. A gente tem vergonha, vergonha do filho, vergonha daquela situação. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da nossa família? Ama. É o convite do Cristo, ama. Entenda o coração daquela pessoa, ela está gritando por socorro. Ela está doente. Você não precisa entrar no barulho dela. Mas ama, vai se espiritualizar, vai buscar uma religião, vai buscar um grupo de apoio, vai buscar um entendimento, para que você tenha muito amor para tocar o coração daquele filho, daquela pessoa, daquele ser. Porque você vai tocar de uma forma tão amorosa, tão especial, que ali vai ser o começo da cura dele. E ele vai sentir que aquilo é verdadeiro. Ele vai sentir que ele está sendo aceito. Esse é o desafio de amar. O desafio de amar é esse. E aí Jesus conviveu com os alunos mais difíceis. Os mais doentes no campo emocional, espiritual, que precisavam ser ouvidos, amados. E às vezes, só de você emprestar o ouvido, deixa esbravejar, deixa xingar, deixa quebrar, não entra na sintonia, não entra no barulho, faz oração. Só ora. Pede a Maria. Maria é mãe, como você é mãe. Mãe sofre mais muitas vezes que o pai, né? Pede a Maria. Pede, coloca a figura de Maria, de Jesus no seu filho, no ser que você ama. Coloca. Você não vai ficar sem resposta. Você não vai ficar sem resposta. É um exercício de fé, de conexão, de amor, de uma ciência que não pode ser vista, não pode ser enxergada, não pode ser examinada, mas é uma ciência que só pode ser sentida. Só pode ser sentida. E é isso que nós precisamos aguçar em nós.